pretender ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Lucas Moura não renova com Tottenham, a esperança continua. Miranda se aposenta, Gabriel Poveda, New Balance e muito mais sobre o nosso tricolor no vídeo de hoje do canal. Então, vambora pro vídeo. Fala, torcida tricolor, hoje foi dia de jogo treino aqui no CT da Barra Funda, o último antes da estreia no Campeonato Paulista contra o Ituano. Vamos ver como é que foi. São Paulo venceu o Sport Clube São Bernardo por 7-1 e o técnico Rogério Ceni teve a oportunidade de mexer bastante no elenco. Vamos aos gols. O primeiro foi de Arboleda com assistência do Pedrinho, depois Caleri marcou duas vezes, uma com assistência de Nestor e a outra com assistência de Wellington. Nestor deu mais uma assistência, dessa vez para o Pedrinho. Luciano fez um gol com assistência de Wellington Rato, depois Nestor de rebote e Juan fechou a conta. Foi um resultado bom também para dar confiança para a estreia do campeonato, que já é um jogo difícil. Espero que a torcida possa comparecer no domingo contra o Ituano. É o começo do ano, a torcida é a nossa força, então convido vocês para estar no Morumbi. Arnaldo, São Paulo 7, São Bernardo 1, jogo treino, claro, não quer dizer nada, 7-1 contra o São Bernardo, um jogo né, foi um treino, na verdade. O São Paulo jogando no esquema 4-2-4, que o Belmonte tinha dado a letra pra gente, né? São Paulo vai jogar com dois volantes, daí você se animou. 4-2-4 com o Nestor como segundo volante. Pablo Maia e Nestor. Que você falou, Arnaldo, que é mais ou menos o jeito que o São Paulo começou a temporada passada. Mesmo esquema. Com outros jogadores, é verdade, mas era o mesmo esquema. Vamos lá, fala aí sobre esse jogo e as perspectivas. Lembrando que o São Paulo estreia nesse fim de semana contra o Ituano. É isso, Tironi, galera. Bom, primeiro, rápido sobre o jogo, a gente já entra no sistema e na estreia do ano passado, que vocês vão ver as semelhanças grandes, o adversário, o Sport Clube São Bernardo, não é o São Bernardo Futebol Clube que está na primeira divisão do futebol paulista. Isso, então a gente já vai pelo adversário, que não é da divisão principal, 7-1, beleza? Primeiro gol sempre o Arboleda faz, depois o Caleri faz 2, é mais ou menos aquele script que a gente já foi, Arboleda fez gol, Caleri fez 2, Luciano fez gol, Juan fez gol no final, enfim, aquela coisa. Mas dessa vez, diferentemente do amistoso com o Guarani no final de semana, que teve muita mistura de time, teve a ideia do time base que vai estrear contra o Ituano no final de semana. Então deu para ver aquela coisa que o Belmonte tinha adiantado, como você disse bem na live. E aí, eu vou fazer uma ponderação. E acho que aí tem que ficar claro, porque você falou para mim, ficar falando que a galera tá falando para eu pegar menos pesado, mais leve, com menos ceticismo sobre o São Paulo, sobre esse novo time, sobre o Ceni para 2023. Eu proponho um trato. Eu pego mais leve e vocês dão mais responsabilidade ao treinador sobre o que acontecer daqui para frente. Se for esse o trato, porque para mim fica claro mais uma vez que agora, com todas as características, inclusive o tipo de contratação, que o Rogério tenta implementar no São Paulo o jogo e o sistema que ele gosta, independentemente da característica dos jogadores. Entende? Eu acho que essa tentativa foi feita já o ano passado e rapidamente foi desmontada pelos resultados, mas ele cai em tentação em 2022 em momentos cruciais. Como? No jogo contra o Palmeiras e principalmente no jogo contra o Del Valle. Ele cai nesse sistema, nesse 4-2-4. E, na verdade, a gente viu no campo, é mais fácil. Não é 4-2-4, porque o Nestor, como diz Marília Ruiz, não é volante. É o tal do 4-1. Coitado do volante. Coitado do Pablo Maia. A gente viu isso no ano passado. Né? Então, mesmo quando não era 4-1-4-1, ele sofria já. Exato. Com 4-1-4-1, ele é o 1 do sistema defensivo e o Caleri é o 1 do sistema ofensivo. E ficam a linha de 4 atrás e a linha de 4 à frente do Pablo Maia. Foi assim que o São Paulo jogou em Córdoba. Foi assim que o São Paulo tomou um ferraço em Córdoba. Né? Jogou Pablo Maia, Nestor, aí Alisson, na linha de 4, na frente, Luciano, Caleri e Patrick. Dessa vez, está mudando, quem não está mais é o Patrick, só. O resto está lá. E o sistema permanece muito parecido, talvez agora com jogadores mais afáveis a esse sistema. É aí que eu vou chegar. Quando você diz uma coisa, quando você diz afáveis é o quê? Mas que podem fazer melhor esse sistema ou
que vão obedecer ao treinador, mais dóceis para obedecer? Essa é uma diferença importante. Ótima pergunta. Eu acho que as duas coisas. Características mais próximas desse sistema e temperamentos mais próximos desse sistema, né? Idade mais próxima desse sistema. Então, por isso que eu estou fazendo esse trato, que 2023 não fica aquela ideia de que, putz, mas o cara era assim, o cara era assado, o Rogério queria um time assim, assado. É cada vez mais, de fato, o time do Rogério, em termos de sistema e característica, e para ficar talvez mais evidente isso, eu peguei a estreia do ano passado para vocês terem uma ideia do que, como o São Paulo largou nesse sistema e abandonou o sistema depois, para o jogo lá do Guarani em Campinas, que foi o primeiro teste. O São Paulo jogou naquela oportunidade com o Thiago Volpe, goleiro, você adorava. Rafinha, lateral direito, permanece o mesmo. A zaga Diego Costa e Léo, certo? Aquela zaga de Córdoba. Hoje, vamos lá, primeiro, o goleiro deixa de ser o Volpe e passa a ser o Rafael. O Rafael deve estrear como titular, estreia. Lembrando, veja bem, o que é o São Paulo, né? Era o Volpe. Entre o Volpe e o Rafael já passaram 2 goleiros e nenhum deles é o titular. Isso, bom ponto. Não podia passar pelo goleiro assim, né? Viajei. Rafinha é o mesmo, continua com prestígio e talvez com a braçadeira de capitão, o jogador, o veterano que ficou, né? Aí a zaga era Diego e Léo, o Diego tá machucado, o Léo foi pro Vasco, a zaga será a gringa, Ferrarese e Arboleda. A Arboleda começou como reserva na temporada passada, rapaz. É verdade. E na esquerda, o Reinaldo começou e entrou o Wellington. Já não tem mais Reinaldo, o Wellington continua. Então, a linha de 4 permanece, digamos, a zaga agora, Ferrarese e Arboleda, ela é mais rodada, mais alta, mais física. E o Wellington, como titular na esquerda, ele dá aquele balanço que o Rogério ensaiou durante o Paulista. Rafinha mais fixo, o Wellington mais agudo. Então, a linha de 4, com alguma modificação, permanece parecida. Volante, que começou contra o Coitado, que começou contra Pablo Maia. O Guarani. Não é o Pablo Maia. Não era o Pablo Maia, é verdade. Não era o Pablo Maia, ele estava na Copa São Paulo, exatamente. Foi o Gabriel Neves. Isso. Que continuou depois, mas que mudou, foi segundo, então se recuperou durante, mas ele começou como titular. Aí o Nestor da época, o segundo volante barra, o meia que cola na linha de 4, por isso que não são 2 volantes, definitivamente. Não era o Nestor, era o Gabriel Sara, jogando de segundo. Canhoto. Então, assim, o Sara, como diria Marília Ruiz também, não é volante, né? Tá. E aí a linha de 4 na frente. Que tinha Alisson, que tá lá hoje, só que o Rato, treinando pela direita, ganhou a vaga do Alisson, que foi titular no Paulista contra o Palmeiras, na Sul-Americana contra o Del Valle, e agora tá o Wellington Rato, que é um pouco mais físico e é canhoto, um pouco diferente, mas jogando na posição do Alisson. Tinha o Nicão, e agora é o Luciano. O Luciano estava na reserva nesse começo. O Caleri é o mesmo, e na esquerda era o Rigoni. E agora é o Pedrinho, que é destro também e que joga, que tem o drible também. Então, assim, se você pegar a ideia, ela não difere muito do início do ano passado. Bora falar agora sobre Ferrarese, zagueiro venezuelano, contratado na metade da temporada, chegou com alguma resistência do Rogério Ceni, que não havia o indicado, mas 6 meses depois, a realidade dele é completamente diferente. Ele é apontado pelo Rogério Ceni e também pelos dirigentes como uma peça primorosa do elenco. Não só pela qualidade dentro do campo, ótima saída de bola, muita velocidade, muito bom no 1 contra 1, mas também pela liderança. Chamou a atenção que logo na primeira semana dele em São Paulo, ainda em fase de adaptação, Ferrarese já era um dos que mais falavam no vestiário. Até por isso, São Paulo negocia com o Grupo City a extensão do contrato de empréstimo que se encerra na metade do ano. São Paulo não tem capacidade financeira, pelo menos por agora, para comprar o Ferrarese, então tenta convencer o Grupo City a mantê-lo por mais 6 meses. Ficaria até dezembro e aí sim o São Paulo vai tentar a compra em definitivo, valores altos para aquisição em definitivo. O contrato de empréstimo está sendo renegociado. Quero falar agora sobre o Atlético. Vai ser quando esse quando? É que ele vai sair do Tottenham, eu acho que é bem natural que isso aconteça, porque a gente viu até nos números, ele não está conseguindo jogar, não está tendo sequência. Só que é um jogador que eu acho que ainda até tem mercado na Europa. Não sei se em clubes da primeira prateleira, né? O Tottenham talvez não esteja na primeira, mas está ali quase na primeira, né? Nos últimos anos, acho que até se colocou nessa condição. Mas eu acho que é um cara que
vai voltar neste momento. Se ele voltar, no meio do ano pro Brasil, ele vai voltar se ele quiser. Eu acho que ele é um cara que ainda, se quiser, ainda mais livre no mercado, arruma outros contratos na Europa. Agora, para o São Paulo seria sensacional, até porque é a característica que o Rogério está buscando, velocidade, intensidade. O Lucas é um jogador que sempre trabalhou muito, um cara muito proativo dentro de campo, eu gosto disso dele. Mas tem a questão financeira também, tem que ver como que vai ser. O São Paulo a gente sabe que não está muito bem das pernas na questão de grana, então acho que tudo depende. Vamos ver se o São Paulo se mexe, mas assim, seria bem legal pro São Paulino, pro São Paulo e até pro Lucas, né? Se ele tá falando que se ele voltar pro Brasil é pro São Paulo. Então, tá com essa gratidão da formação dele. Bora falar agora sobre o São Paulo com novidade importante envolvendo Lucas Moura. Vem do jornal The Telegraph, lá da Inglaterra, a informação de que o Tottenham decidiu não acionar uma cláusula que lhe permitiria prorrogar o contrato do Lucas Moura por mais uma temporada. Inicialmente, quando o Lucas Moura foi contratado, anunciou-se que ele ficaria até junho de 24. Eu cheguei a contar para vocês alguns meses atrás que o contrato ia até junho de 23, mas se o Tottenham quisesse, acionaria essa cláusula e prorrogaria por mais um ano. Essa cláusula teria de ser acionada até a virada do ano, e ninguém do Tottenham quis prorrogar esse contrato, então o Lucas Moura tem vínculo com o Tottenham somente até a metade desse ano. Já pode assinar um pré-contrato para se mudar para qualquer outro clube. Tenho contado para vocês já há algum tempo que se for para voltar ao Brasil, ele vai jogar no São Paulo. Até conversei com o presidente do São Paulo, o Júlio Casares, sobre esse tema e a frase foi a seguinte, abre aspas: posso dizer que o Lucas falará com a gente primeiro se decidir voltar ao Brasil. Mas esse é o ponto. O Lucas ainda não tomou a decisão se é a hora de voltar para o país dele ou se dá para ficar um pouquinho mais na Europa. Ele tem pensado e refletido muito pelo fato de ter apenas 31 anos de idade. E a ideia era ficar pelo menos mais 1 ou 2 temporadas no futebol europeu. Essa decisão vai ser tomada a partir de propostas que possam aparecer. Se pintarem clubes legais, que são competitivos em seus países no futebol europeu, ele fica lá mais um pouco. Senão, vai voltar ao Brasil e tudo indica que o seu destino será o São Paulo já a partir da metade do ano. Quero contar alguns bastidores, né? Trazer a palavra do Miranda nesse vídeo e contar um pouco de como ele amadureceu a ideia de se aposentar aos 38 anos. Miranda, que sempre foi um cara muito bem fisicamente, estava bem, poderia estar jogando tranquilamente no futebol atual. Mas eu quero trazer esses detalhes, esses bastidores para vocês sobre o adeus do Miranda. Mas antes, dá uma olhada no vídeo que ele fala sobre a despedida, em que ele anuncia o final da carreira. Se liga. Se o futebol fosse uma pessoa, depois de tudo que eu vivi, eu diria que foi emocionante. O que a gente viveu foi uma coisa inexplicável, mas chegou o momento de ser o João Miranda, e eu, como um seguidor do futebol, vou continuar apaixonado, mas de uma forma diferente, que é essa forma como torcedor. Todos aqueles torcedores que torceu por mim, em especial do Curitiba, onde eu comecei, todos os torcedores do Sochô, torcedores São Paulino, quero só dizer muito obrigado, muitas emoções que a gente viveu e compartilhou junto. Pelo Atlético, agradecer todas as oportunidades que vocês me deram, consegui retribuir todo esse carinho do torcedor, do clube. A Internazionale, quero dizer muito obrigado. Pela China, sempre demonstrou muito respeito pela minha pessoa. E mais uma vez, o meu retorno pelo São Paulo, consegui cumprir minha promessa, fazer o São Paulo campeão novamente, para mim é muito satisfatório. Não mudaria nenhuma vírgula, porque tudo que eu fiz, tudo que eu conquistei, foi de uma maneira honrosa, de uma maneira digna. Hoje eu posso parar com a cabeça tranquila, posso deitar no travesseiro, porque aquele super-herói ficou para a história. Ah, bem legal esse vídeo, né? Emocionante. O Miranda que tem 38 anos. Aliás, se você quiser saber um pouco mais sobre a carreira do Miranda, vai lá na nossa playlist de entrevistas. Tem uma entrevista muito legal do Miranda que ele fala sobre carreira, sobre os filhos, enfim. Tem um filho dele que tá jogando, inclusive, na base, né? Bom jogador, inclusive. Miranda já tá de olho para ser empresário dele, sem dúvida nenhuma. Mas assim, o Miranda, ele teve uma carreira muito consolidada. Foi um zagueiro que era extremamente calmo, não era um zagueiro violento, era um zagueiro que tinha saída de bola, fazia gols de cabeça e extremamente
extremamente eficiente e um cara tranquilo, né? Sem aquela coisa esparafatosa, aquele jogador que gosta de chamar atenção. Miranda sempre foi muito tranquilo e sempre foi um líder de elenco, sempre foi um exemplo para os mais jovens. Nas últimas 2 temporadas ele retornou ao futebol brasileiro e retornou à casa dele, né? Que é o São Paulo, o clube, né? Que ele conquistou e que a torcida o tem como ídolo. Só que esses últimos 2 anos do Miranda foram anos assim em que ele acabou até pego de surpresa por ficar muito no banco de reservas. O Miranda não esperava e o Miranda tinha a bola, aliás, ficou comprovado principalmente em jogos decisivos do São Paulo na última temporada, que o Miranda não poderia ficar fora do time, né? Que ele tinha que estar jogando, principalmente se a gente buscar lá a Copa Sul-Americana, que o São Paulo foi derrotado pelo Independiente Del Valle. Tudo bem, águas passadas, mas fato é que o Miranda, principalmente nesse último ano, não entendia muito essa situação de ficar no banco de reservas. Então assim, ele deixava bem claro que para continuar ou para renovar com o São Paulo, ele teria que se sentir útil, né? Não aquele jogador pela história, pelo nome, renovar por renovar e ficar lá encostado treinando e no banco de reservas. Isso para um jogador experiente é a pior coisa que tem, o jogador quer jogar. O Miranda não era diferente. O Miranda foi ficando em dúvida e aí a informação que eu trago para vocês até, e que foi uma informação que inclusive me surpreendeu, o Miranda, quando vem para o São Paulo nessas 2 temporadas, onde ele conquistou o Campeonato Paulista, né, inclusive com o técnico Hernan Crespo, ele tinha colocado 2 metas nesses 2 anos de contrato com o São Paulo. Uma, ser campeão, foi campeão, né, do Campeonato Paulista, e voltar à seleção brasileira. Se a gente buscar na memória, o Miranda foi convocado pelo Tite para a seleção brasileira. Teve uma série de lesões ali e tudo mais, aí o Miranda foi chamado porque estava atuando bem, estava atuando como titular no São Paulo e o Miranda voltou à seleção brasileira. Então o Miranda, dentro daquilo que ele tinha programado antes do fim da carreira, o Miranda conseguiu cumprir essas metas. Ser campeão, voltar a ser campeão aqui no Brasil, e foi campeão pelo São Paulo, e ser convocado para a seleção brasileira. Claro que ele tinha expectativa de ir para a Copa, mesmo com a idade, o Thiago Silva com a mesma idade foi para a Copa e desempenhou bem, mas aí ele já estava naquele último ano que ele não estava atuando, isso aí moiou, né, os planos dele de 2022. Então assim, o Miranda, quando teve o último filho, a filha, né, o Miranda, ele colocou isso, assim, ó, agora é hora de olhar um pouco mais para a família, para a esposa, para os filhos. O filho dele mais velho, inclusive, joga futebol e dizem que é muito bom zagueiro, que vai ser promissor. Ele queria olhar mais para a família e mesmo com possibilidade de jogar, ele falou, olha, só vou encerrar quando eu sentir que realmente é a hora, e vai amadurecendo. E nos últimos 6 meses de 2022, deu uma clareada nessa situação e falou assim, olha, chegou mesmo a minha decisão, vou parar, e ficou trabalhando, né? Ficou tranquilo ali, em silêncio, sem ficar falando dessa possibilidade. E quando chegou o final da temporada, de fato não ia renovar com o São Paulo, mesmo, né? Já não tinha muito essa questão dele renovar com o São Paulo, ele já não se sentia muito seguro. Aconteceram ofertas de alguns clubes, e principalmente clubes de fora, mas ele não quis ouvir, porque ele já estava muito claro de que faria esse anúncio, né? Esse anúncio da aposentadoria. O Miranda esperou passar aquela coisa de Copa do Mundo, finais de campeonato e tudo mais, e aí decidiu agora, antes do início, né, da bola rolar, dos estaduais e tudo mais, anunciar o fim da carreira. O Miranda está nos Estados Unidos, em fevereiro ele volta ao Brasil, e aí, claro, a gente vai entrevistar ele aqui no canal, você vai ver muitas entrevistas do Miranda falando sobre a vida dele. Fato é que tudo foi planejado, tudo foi muito bem decidido, pés no chão, assim como foi a carreira do Miranda no futebol. Algo muito sereno, algo muito firme, pés no chão. Então, aconteceu o que era esperado, né? O Tottenham resolveu não renovar com o Lucas Moura, então a esperança continua do atacante voltar para o tricolor. Vamos aguardar aí se haverá propostas de equipes europeias pelo atacante. Até onde sabia, o Roma do Mourinho e o Sevilla do São Paulo tinham interesse no jogador, mas agora a janela de transferência no meio do ano vai ditar aí o rumo do jogador. Apesar que se ele quiser voltar para o Brasil, só depende dele, o São Paulo está de portas abertas, desde que não seja o salário que ele recebe de na faixa de mais de R$2 milhões por mês. O São Paulo, abaixo disso, pelo menos R$1 milhão para baixo, que vai conseguir pagar aí, e pagará com muito prazer, porque é um jogador com 31 anos, tem muita linha para queimar, e é muito acima do que tem no futebol nacional. Agora, pode ter certeza que até junho haverá muitas especulações sobre o nome de Lucas Moura e São Paulo na mesma frase, no mesmo contexto. E falando em São Paulo, apareceu também ontem que a New Balance, que é a patrocinadora oficial do Liverpool, seria a favorita para tomar o lugar da Adidas ao final do ano de 2023, a partir de 2024, para ser a fornecedora de material esportivo do São Paulo Futebol Clube. Aí a New Balance apenas também estaria tentando negociar com São Paulo, e a Adidas ainda teria interesse em renovar, mas para renovar com a Adidas teria que haver uma mudança total no contrato atual, e além de mudanças aí, né, do que tem acontecido, né, jogador com uniforme com símbolo soltando, uniforme que não chega a tempo, já que usou o uniforme de fornecedor anterior, quer dizer, tá uma bagunça, né? Torcedor quer comprar camisa 3 do São Paulo e não pode porque não tem nas lojas. Vamos acompanhar. Então essa informação da Puma,
Parece que também deu zebra por lá, porque o Palmeiras tem, no estado de São Paulo, preferência, né? Teria só ele o patrocínio, a Puma não poderia patrocinar o São Paulo, porque senão poderia quebrar o contrato com o Palmeiras. Então vamos aguardar. A Puma até tem interesse, mas tem essa questão do contrato com o Palmeiras. Em relação ao Palmeiras, a Puma também não é das melhores, assim como São Paulo e Adidas. Lembrando que a gente da Puma no Palmeiras, a Adidas foi patrocinadora do Palmeiras, e ela foi pro São Paulo porque a Puma acabou patrocinando o Palmeiras, né? Então vamos aguardar, 2023 ainda será um ano em que o São Paulo será patrocinado pela Adidas. A partir de 2024, novidades poderão vir. Em relação ao ataque, David ainda é o primeiro nome, que é o queridinho do Rogério Ceni. Porém, Gabriel Poveda voltou ao alvo, até porque ainda não recebeu propostas de clubes nacionais, ele que foi um dos artilheiros da Série B. E vamos acompanhar, porque como o Arnaldo já disse em vídeos anteriores, não há reserva direto pro Caleri. É o Juan, mas o jovem veio da base e é muita pressão para cima do jogador. E se o Caleri não puder jogar, o Luciano não gosta muito de fazer aquela função, então teria que ser com dois atacantes. Você tem Marcos Paulo, Pedrinho, Wellington Rato, Luciano, ninguém com características similares ao Caleri. Então a deficiência dentro do São Paulo, em que seria bom tentar suprir ainda nessa janela de transferência antes dos inícios dos campeonatos, porque se esperar até a janela do meio do ano, né, muita coisa pode acontecer. E no São Paulo tem sempre jogador machucado e aquele DM do São Paulo é só Jesus na causa, né? Então é isso, pessoal. É o São Paulo aí nos noticiários. Faltam pouquíssimos dias para a estreia do Campeonato Paulista, expectativas a 1000. São Paulo que fez uma amistoso aí com o São Bernardo e ganhou de 7-1, ao que parece jogar com 4-2-4, conforme o Arnaldo falou. Então agora é esperar, aguardar. E quem sabe, né? Não aparecer novidades do mercado da bola. E nessa escalação, acho que durante o ano muitas mudanças poderão ocorrer, até porque o Cine Jackson chegando, treinando, o Alan Franco, entre tantos outros jogadores da base que podem subir. Então assim, normalmente a equipe que começa o ano, dificilmente a equipe que vai terminar o ano. Até porque vocês têm de mercado, estão jogadores que atuam melhores que outros, então você tem trocas, então assim. É o primeiro esboço, mas durante o ano muita coisa pode rolar, pode acontecer. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra, canal Mazorra SPFC. E se você quer pegar nas últimas notícias e novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, ok? Saudações cores, uma ótima quinta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.